Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer enorme estar aqui com vocês novamente para desenvolvermos juntos mais uma proposta pedagógica. Vamos lá? Mas antes de começarmos, eu preciso fazer aquela perguntinha para vocês. Afinal de contas, não é porque as férias estão chegando que nós podemos relaxar um pouquinho e nos descuidar, não é mesmo? Vocês já lavaram suas mãos? Já está tudo pronto para a nossa atividade de hoje? Então vamos lá. Caso você não tenha lavado, não tem problema. Vamos fazer o seguinte: você corre lá, lava sua mão. Enquanto isso, eu também vou passar um álcool aqui nas minhas mãos e a gente já se encontra. Muito bem, agora sim, mãos lavadas, eu também passei um álcool aqui em minhas mãos e agora vamos começar a nossa proposta de hoje. Você deve estar lembrado que nós começamos já há alguns dias a falar sobre o Natal, não é mesmo? Sobre especificamente o Natal, que a gente chama de um brilho de esperança em nossos corações. E nesse ano, nada mais justo, né? É o que a gente mais pede. Um pouco de esperança num futuro melhor, num ano melhor para todos nós. Mas do que será que nós vamos falar hoje? Observem aqui essa imagem. Olha só, Artesanato Curitiba. Você já viu ou já conhece algum artesão aqui da nossa cidade? Não? Assim, eu conheço vários. Ou então você já comprou algum produto de algum artesão? Isso mesmo, pessoal, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Afinal de contas, comprar algum produto de um produtor local é muito importante, principalmente nessa época. Não é à toa que a gente tem visto várias campanhas na televisão, no rádio, na própria internet, dizendo assim: compre do produtor local. Isso mesmo, porque isso ajuda não só a movimentar a economia, mas também a garantir que nesse momento de pandemia eles tenham um pouco mais de conforto financeiro. Vamos lá então, onde será que eu posso comprar artesanato em Curitiba? Vocês conhecem esse espaço aqui? Observem ali na tela. Feira de Artes e Artesanato do Largo da Ordem. Você já conhece? Já foi até lá? Mas com esse nome eu não conhecia. Isso mesmo, é a famosa, carinhosamente conhecida por nós por Feirinha do Largo ou Feirinha do Largo da Ordem. A feirinha começou lá por volta de 1973, há muito tempo atrás, não é mesmo? Quando ela começou, ela, digamos assim, era uma feira mais de produtos hippies. Aí ela foi crescendo, foi se estruturando, foi ganhando corpo e hoje a Feirinha do Largo da Ordem ela é conhecida internacionalmente. Isso mesmo, não só o curitibano, mas turistas do Brasil e do mundo todo vêm até aqui para comprar na nossa feirinha. Observem aqui a próxima imagem. Olha só. No dia 26 de abril de 2018, a Feirinha do Largo da Ordem foi então declarada Patrimônio Imaterial de Curitiba. Olha só que bacana, não é mesmo? Vamos juntos agora assistir um vídeo da feirinha e a gente já conversa.
Muito bem, bacana esse vídeo, não é mesmo? Por ele ou por meio dele, a gente consegue perceber o tamanho da nossa feirinha do Largo da Ordem. Ela realmente é uma feira muito expressiva no contexto nacional e internacional. Ali, a gente consegue comprar vários produtos feitos com diferentes materiais. Posso comprar produtos, casacos, toucas, luvas de tricô, de crochê, panos de pratos pintados, outros artigos feitos de repente com madeira, com plástico. Existem várias possibilidades que vão, inclusive, a quadros, discos de vinil e outros tantos objetos que a gente pode encontrar por ali. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Será que é só na feirinha que a gente encontra esses produtos? Vocês já viram em algum outro lugar? Observem aqui a nossa próxima imagem. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma foto que foi tirada lá na Rua da Cidadania do Pinheirinho. Você sabia que aqui em Curitiba existem vários espaços que são destinados à venda de produtos do artesanato? Isso mesmo, bacana, não é? A gente tem feiras nas ruas da cidadania e feiras em outras praças, em outros parques e até mesmo em outras ruas que são destinadas a isso. Vamos agora conhecer uma outra feira que fica em uma outra praça. Observem aqui essa imagem junto comigo. Praça General Osório, de 1878. É muito tempo, não é mesmo? Mas você sabia que a Praça General Osório, ali no centro de Curitiba, não nasceu com esse nome? É verdade. Quando a praça foi fundada, foi inaugurada, ela tinha o nome de Largo Oceano Pacífico e era muito diferente da praça que nós conhecemos hoje em dia. Antes de eu falar da praça, eu quero falar para vocês um pouquinho, então, quem foi o General Osório. Vocês conhecem a história dele? Então eu vou contar. O General Manuel Luiz Osório é um gaúcho nascido em 1808, também é muito tempo. E ele era o quarto filho de uma família de 14 irmãos. Era uma família bastante numerosa. E ele ficou muito famoso no país, no cenário nacional, porque já muito cedo, aos 15 anos de idade, ele se alistou para as atividades das cavalarias. Aí ele participou da Revolução Farroupilha em 1835 e de tantas outras importantes lutas na construção histórica do nosso país. Ele é tão importante, a sua participação foi tão significativa, que não é só aqui em Curitiba que nós temos espaços, nós temos também a Praça da Alfândega, lá em Porto Alegre, que tem uma estátua de bronze no tamanho real, e nós temos a Praça General Osório também em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Mas, voltando aqui para a Praça General Osório, aqui de Curitiba, observem essas duas imagens agora. A gente pode perceber, na primeira imagem, lá de 1905, como era muito diferente dos dias atuais. Observem que nós não tínhamos ali ainda as árvores frondosas que nós temos hoje. Elas foram, sim, todas plantadas e foram estrategicamente posicionadas. Isso mesmo, ela foi uma praça que foi pensada para ser uma praça. Na segunda imagem, nós já temos uma vista aérea de um tempo bem mais recente, onde as árvores já se mostram mais, né, já estão crescidas, já estão árvores adultas. Atualmente, a gente pode encontrar na Praça General Osório as calçadas de Petit Pavé. Vocês conhecem, não conhecem? Elas são vistas em muitos espaços da nossa cidade. E as calçadas, embora a gente chame de Petit Pavé, que é um nome francês, elas são de origem portuguesa. Isso mesmo, lá em Portugal é muito comum encontrar essas calçadas, tanto que quando vieram junto com os portugueses para cá, as pedras portuguesas, assim era o nome oficial delas. Mas a Praça General Osório, ela não tem somente as árvores e as calçadas. Cada um dos pedacinhos da Praça General Osório relembra ou remonta a uma época importante da nossa história.
Observem aqui esta próxima imagem, o famoso relógio. Esse relógio aqui, na primeira imagem de 1914, a gente tem, então, esse relógio ele marcou por muitos anos o horário oficial de Curitiba. Quando ele foi inaugurado, quando ele foi instalado lá em 1914, ele demorou um pouquinho para começar a funcionar. Sabem por quê? Porque naquela época o transporte não era como é hoje, ágil, rápido. Muitas de suas peças, inclusive os ponteiros, estavam vindo para o Brasil de navio. E como vivíamos uma época de guerra, demorou mais do que era o esperado. Aí, depois de um determinado tempo, o relógio parou de funcionar, foi substituído por outro relógio e, mais recentemente na nossa história, o antigo relógio, então, volta a vida, volta a funcionar. Muito interessante, não é? Olha só quanta coisa interessante dessa praça. Vocês sabiam que ali também, naquele pedacinho da praça, nós temos uma calçada destinada ao futebol? Isso mesmo, quando tiverem um tempinho, vão até lá para conhecer. Outra coisa que não podemos deixar de conhecer aqui na nossa cidade é esta fonte. Ela é maravilhosa. Ela é de 1914 também. Ela ganhou um chafariz, ela tem estátuas em formatos de sereias, tem um cisne, tudo trazido da França. Muito interessante, né? E mais recentemente na história, ela ganhou os ladrilhos verdes. Observem aqui nesta outra imagem, a gente consegue perceber bem como que esta fonte é bonita. Além dessa fonte, a Praça General Osório tem uma importante feirinha, a feirinha da Praça Osório, como ela é conhecida. E ela é uma feira sazonal também. Ela é uma feira em épocas do ano. Tem a época do inverno, onde são vendidos todos os produtos de inverno, casacos, cachecóis, luvas. Tem a época da Páscoa, onde você encontra tudo quanto é tipo de artesanato que remete à Páscoa. E também tem a feirinha de Natal, ali da Praça Osório. E essa feirinha de Natal é bem interessante também. Se você não quiser ir até o Largo da Ordem, você pode aproveitar a feirinha de Natal. Observem aqui nessa imagem que nós temos, a gente pode ver ali que nós temos as barraquinhas de venda de artesanato, mas também temos bastante barraquinhas que vendem produtos alimentícios. Isso mesmo. Vamos assistir juntos ao vídeo? Assistam aí! Muito bem. Agora que nós já conhecemos rapidamente a história da Praça General Osório, já conhecemos rapidamente a feirinha ali da praça, nós vamos seguir o nosso caminho. Vamos lá? Observem aqui essas duas imagens. Aqui nós temos a belíssima Rua 15, não é mesmo? O calçadão da Rua 15. Se eu saio lá da Praça General Osório e sigo pelo calçadão da Rua 15, aonde é que eu vou chegar? Isso mesmo, acertou quem falou que a gente chega lá no prédio da Universidade Federal, na Praça Santos Andrade. E lá na Praça Santos Andrade também é um espaço destinado à cultura, à educação e ao artesanato. Vamos conhecer juntos um pouquinho dessa praça agora? Quando a gente fala da Praça Santos Andrade, nós estamos falando de José Pereira dos Santos Andrade. Isso mesmo. Ele estudou em Paranaguá, foi para São Paulo, onde terminou seus estudos, onde ele fez direito e formou-se advogado. Depois ele mudou, foi morar um tempo em Minas e voltou para Antonina, onde tornou-se promotor da cidade. E a Praça Santos Andrade também é uma praça muito interessante,
Observem aqui a vista aérea da praça. Se a gente prestar bem atenção, a gente consegue ver que a Praça Santos Andrade, ela tem um desenho muito característico. Ela tem desníveis, ou seja, tem escadas, rampas, e a gente pode perceber ali as árvores e os jardins estrategicamente plantados para dar uma beleza maior a esse espaço. É muito bonita, vale a pena você conhecer, caso ainda não conheça. Mas, se você ainda não conhece, não tem problema. Olha só, nós podemos agora assistir juntos a um vídeo da praça. Mas antes, deixa eu só chamar sua atenção para essa calçada. Olha lá, novamente, o famoso Petit Pavé. Vamos assistir o vídeo então? A Praça Santos Andrade está localizada na Rua Mintas de Barros, esquina com a Rua Conselheiro Laurindo, no centro de Curitiba. Com uma área de 12.750 metros quadrados, foi local de passagem para o passeio público e a Praça do Mercado, atual Generoso Marques. Além de receber, eventualmente, companhias circenses, serviu como depósito de lixo e marcava o final da cidade. A praça já teve vários nomes, mas somente em 1901 começou a se chamar José Pereira dos Santos Andrade, homenagem ao ex-presidente do estado do Paraná. Ponto turístico da cidade, a Praça Santos Andrade é palco de manifestações e eventos culturais. Em seu entorno, encontram-se dois dos principais pontos históricos e culturais de Curitiba: o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná e o Centro Cultural Teatro Guaíra. No dia 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência do Brasil, foi plantada pelo presidente do estado, Caetano Munhoz da Rocha, a araucária do centenário, símbolo de nosso estado. Destacado no meio da praça, entre as árvores centenárias, há um belo chafariz em formato de cálice. 11 bustos de personalidades estão com as faces voltadas para o prédio da Universidade Federal do Paraná e para o Teatro Guaíra. Entre eles encontramos o do professor Dr. Nilo Cairo, um dos fundadores da instituição. As estátuas e bustos espalhados pela Praça Santos Andrade são uma viagem no tempo e fornecem informações valiosas sobre a cidade. A paisagem da Praça Santos Andrade foi tombada pelo Patrimônio Estadual em 1974, juntamente com a Rua 15 de Novembro e a Praça Osório. Muito bem. Viram que bacana que é essa praça? Agora eu vou falar para vocês trechinho a trechinho aí do vídeo que vocês acabaram de ver. Então, como vocês viram, a Praça Santos Andrade é um importante espaço da cidade aqui de Curitiba, onde a gente encontra referências à arte, à educação, à política e à cultura também. Então, observem aqui na nossa próxima imagem. Aqui nós temos uma vista do chafariz da nossa Praça Santos Andrade. Ele é maravilhoso. E à noite essa praça ganha uma iluminação toda especial. Mas o mais bacana da praça é a quantidade de bustos, ou seja, de pequenas estátuas de bronze, em sua grande maioria, que remetem então a personagens importantes da nossa história. Vamos conhecer algum? No total, são 11 bustos que nós temos ali na praça. Vamos falar o primeiro do Vitor Ferreira do Amaral. Vocês devem lembrar dele. A gente já falou em várias videoaulas. Ele era médico e ele foi o primeiro reitor da Universidade Federal do Paraná. A sua atuação em Curitiba foi muito significativa. Ele criou hospitais, criou vários espaços destinados, então, ao estudo e à profissão da medicina e o atendimento ao cidadão. O próximo que nós vamos ver aqui, próximo busto, é do João Ribeiro de Macedo. Ele era um advogado também e foi um dos fundadores da Universidade Federal do Paraná, conhecida por ser a primeira universidade do Brasil.
E a Júlia Vanderlei? Nós temos um colégio com o nome dela também, não temos? Pois é, uma das primeiras professoras aqui do nosso estado. Olhem agora esse outro aqui, Lala Schneider. Ela era uma atriz e o busto dela fica voltado, a sua face fica voltada para o Teatro Guaíra. Isso mesmo, como eu acabei de falar, essa praça ela é rodeada de cultura e de educação. Nós temos ali o Teatro Guaíra, nós temos a Capela Santa Maria, de um lado da praça, do outro lado nós temos a Universidade Federal. Então, se você quiser, também é um espaço bacana para você ir lá olhar. Aí nós temos também Lisímaco Ferreira da Costa. Ele era um engenheiro e, muito importante, destacou-se como professor. Bacana, não é mesmo? O próximo que nós vamos ver aqui é do Nilo Cairo. Nilo Cairo foi médico, engenheiro militar e foi um professor. Ele foi considerado por muitos o mentor intelectual da fundação da Universidade Federal. Aí nós temos o padre Ildefonso Xavier Ferreira, nós temos também o Plínio Tourinho, oficial do Exército, professor da Federal, também um dos fundadores lá da universidade. E nós temos ainda Rui Barbosa. Rui Barbosa foi considerado um homem de múltiplas atribuições, foi um dos mais importantes personagens da história do Paraná e do Brasil. Ele foi jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo. Filólogo, se sabe o que é isso? É quem estuda a língua. Isso mesmo, por meio de documentos, ele estuda a linguagem humana. Ele foi jornalista também, tradutor e orador. Realmente era um homem de múltiplas atividades e de múltiplas possibilidades. Temos ainda o famoso Santos Dumont, né, que eu não preciso nem explicar para vocês quem foi, considerado o pai da aviação. Tivemos José Ferreira Santos Andrade, e aí, por aqui nós vamos acabando os bustos. Mas a praça não se resume só a isso, né? No ano passado e no ano retrasado, a praça recebeu o Natal Vila de Natal Electrolux. Ele era maravilhoso. Observem aqui essa imagem. Ali nós tínhamos uma roda gigante. Quando a gente rodava com ela, a gente conseguia ver toda a cidade quando a gente estava lá em cima. E além da roda gigante, tinha a casa do Papai Noel, a gente tinha também um espaço destinado ali à arte, a shows, muito bacana. E, mais importante ainda, junto nós temos ali a feirinha de Natal. Isso mesmo, como acabamos de ver lá na Praça Osório, ali também tem uma feirinha de Natal. Também é uma feirinha sazonal, ou seja, acontece de tempos em tempos na nossa cidade. Vamos juntos assistir um vídeo agora, onde a gente vai ver um pouquinho desse Natal do ano passado e dessa feirinha? Muito bem. Gostaram do vídeo? É bem interessante, não é mesmo? Esse ano, como a gente já conversou sobre isso, a Vila de Natal foi lá para o Parque Tanguá, mas a feirinha continua ali na Praça Santos Andrade. Vale a pena você ir lá conhecer. E mais do que conhecer, você prestigiar o trabalho do artesão aqui de Curitiba ou do Paraná.
Vamos lá? Agora eu vou contar para vocês a nossa dica de hoje. O que será que é a nossa dica de hoje? Esses dias a gente fez uma culinária, vocês já tiveram atividades com tantas outras professoras, onde cada uma vem dando uma dica, não é mesmo? A minha dica de hoje é um pouquinho diferente. Hoje eu não vou falar de nenhuma coisa de comer e nenhuma pintura de pano de prato, por exemplo, mas eu vou precisar de alguns materiais. Observem aqui na tela. Nós vamos precisar de pedras, né, assim como eu tenho aqui em cima da minha mesa, tinta, a tinta que você tiver em casa, pode ser de PVA, tinta guache, ou a tinta mesmo essa de parede aí que sobrou quando você pintou a casa, pode ser usada também. Pincéis, um lápis e molde para você desenhar na pedra, certo? Eu vou dar um tempinho para você procurar aí esse material e a gente já se encontra. Aí eu vou explicar direitinho o que é que nós vamos fazer. Muito bem, pegaram o material? Se você não tiver agora todo ele disponível aí na sua casa, não tem problema. Você anota essa dica e quando você tiver, você pode fazer. Até porque ela não precisa ser feita somente nesta época do ano. Você pode fazer esse artesanato quando você quiser. Vamos ver aqui o que nós vamos fazer? Olha só, nós vamos fazer pintura em pedras. É um jeito muito bacana de decorar a nossa casa ou até mesmo de presentear alguém. Aqui nessas imagens, por exemplo, vocês estão vendo pedras decoradas agora para a época de Natal. Mas você pode fazer para a época que você quiser. Você pode fazer para Páscoa, você pode fazer de repente carinhas para enfeitar um vaso, fazer peso de prender porta para o vento não bater, uma infinidade de possibilidades. Vamos assistir um vídeo juntos onde você vai ver como fazer. E aí eu volto para explicar o passo a passo.
Muito bem. Viram como fica bonito e como é simples fazer? Mas se você não conseguiu pegar aí assistindo o vídeo, não tem problema. Nós vamos agora fazer o passo a passo aqui para que você possa ver certinho como que a gente faz. A primeira coisa é a gente conseguir, então, as pedras. Pode ser pedras dessas aqui, que são as pedrinhas de rio. Normalmente a gente encontra fácil por aí pela cidade, nas floriculturas, são chamados de seixos. Pode ser pedrinhas brancas ou qualquer outro tipo de pedra. O importante é você usar a sua criatividade. Eu, por exemplo, eu sou muito boa no dom e na arte do desenhar. Então, o que eu faço? Eu busco lá na internet alguns modelinhos. Isso mesmo. Olha só, aqui nesse papel, por exemplo, eu trouxe para vocês um Papai Noel, um bonequinho de neve e um floquinho de neve, para que a gente tenha como um modelo. Se eu tiver ainda mais dificuldade, eu posso já imprimir pequenininho do tamanho da minha pedra. Se não, o que eu faço? Eu pego o lápis com a pedra já bem limpinha, né, limpinha e bem seca, e aí eu vou olhando aqui no desenho e vou desenhando. Precisa desenhar, professora Sandra? Sim, você precisa desenhar, até porque você vai mexer com tinta. E quando a gente mexe com tinta, a gente tem que pensar estrategicamente. Porque eu não posso passar, por exemplo, uma cor e já em seguida passar outra ao lado, porque elas acabam misturando e borrando o meu desenho, não é mesmo? Então eu vou desenhar aqui, eu escolhi fazer o bonequinho de neve, certo? Você escolhe aí o que você quiser. Pode fazer casinha, aquele bonequinho de pão de biscoito que a gente vê tanto também nessa época, a flor de Natal, o que você quiser. Combinado assim? Então eu vou desenhar aqui o meu bonequinho de neve. Estou fazendo a cabecinha dele, marcando o espaço aonde vai ter os olhinhos, marcando aqui a barriguinha, o espaço, olha só aqui, ó, dos botõezinhos da roupa, né? E aí os bracinhos, e se eu não quiser, eu não preciso nem desenhar, porque é só um risquinho, né? Porque o bracinho do bonequinho de neve normalmente é feito com graveto. Depois que eu desenhei, o que eu faço então? Eu vou escolher as cores. O importante é que a gente utilize sempre um forro para a mesa, onde a gente está trabalhando, ou no espaço que eu estiver trabalhando, para não borrar e não sujar a minha casa aí, né? Aí eu vou começar a fazer então a pintura no passo a passo. Eu vou pintar de branco na pedra branca? Sim, a gente vai pintar de branco na pedrinha branca. Aí eu vou fazer todo o bonequinho, olha só, vocês estão conseguindo ver aí? Então eu estou pintando aqui ó, de branco na pedrinha branca. Muito bem, pintei a barriguinha do meu bonequinho aqui, bacana, né? Aí eu já posso fazer a parte de cima da cabecinha, eu posso até virar a pedra aqui, não tem problema, do jeito que fique mais fácil para eu manusear. Aqui ó, estou pintando aqui então a cabecinha do bonequinho. Pronto, já passei o branco aqui na pedra branca. Fica difícil de você ver aí, mas não tem problema. Quando a gente termina, aí a gente consegue entender o porquê que eu pintei de branco. O importante na arte na pedra é que a gente pinte a pedra toda. Então eu já defini aqui o espaço onde vai ser o meu bonequinho. Agora eu posso fazer como esse aqui da imagem, olha só. Esse aqui, o que eu fiz? Eu pintei toda a pedra de azul e pus umas bolinhas brancas depois para fazer de conta que é o floquinho de neve caindo. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou usar o mesmo pincel e vou pintar aqui o espaço que sobrou da minha pedrinha. Ó, todo o contorno da pedrinha. Ó. Eu vou pintando a pedra inteira para que ela não apareça. Pelo menos a parte da frente da pedra tem que ser toda ela pintada. Estão vendo como é fácil? Porque a pedra é uma superfície bem lisinha, então fica bem tranquilo pintar. Olha só, pintei. Ó, estão vendo como já começa a destacar aqui a silhueta do bonequinho? Olha lá. Estão percebendo aqui, ó? A gente já consegue ver aonde que está o corpo do boneco e aonde que é a pedra. Fica interessante, não fica? Olha só, vou continuar então aqui pintando a minha pedrinha. Passando o azul do outro lado.
Dependendo do lugar onde eu for colocar essa pedra depois, eu posso usar, se eu quiser, daí fitinhas, vidrilhos, lantejoulas, o material que eu quiser, certo? Se eu for pôr, por exemplo, num vaso que eu vá depois molhar as plantas, aí o ideal é não usar nada de tecido. Olha só, aqui vocês já conseguem ver, né? Eu pintei rapidamente aqui só para que vocês possam ver como é que é. Aí eu vou pegar um outro pincel bem fininho para fazer os detalhes. Ah, mas eu não tenho pincel bem fininho, professora, o que eu faço? Quer uma dica? Você pode utilizar palitinho de dente. Põe um pinguinho de cola no palitinho de dente e aí você consegue fazer com todo cuidado os detalhes ali do seu bonequinho. Querem ver? Eu vou fazer com a ponta do lápis para que vocês possam ver. Ó, eu pus a tinta na ponta do lápis e aí eu vou marcando aqui o rostinho do meu bonequinho. Aqui vai ficar um pouquinho mais complicado porque eu não tive o tempo de deixar secar a tinta branca. Observem aí. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Papai Noel para contar para vocês, aí mandar uma mensagem para vocês, enquanto isso eu termino a minha pintura. A gente já se encontra. Ho, ho, ho! Oi, criançada! Como vocês estão? Eu, Papai Noel, estou passando para desejar a todos um Feliz Natal. Que este Natal seja mais que uma festa, seja a celebração de um recomeço, cheio de paz, amor e de esperança por dias melhores. Desejo muitos momentos especiais em sua vida e de sua família. Aproveite esse momento para dar um abraço nas pessoas que você ama e dizer isso a elas, e com certeza será o melhor presente de todos. E um Feliz Natal a todos! Ho, ho, ho! Então, pessoal, enquanto vocês assistiram aí a mensagem do Papai Noel, não deu tempo de eu terminar aqui, porque lembram que eu falei que eu preciso esperar secar, que eu preciso fazer o narizinho com outra cor, o chapéuzinho, tudo direitinho. Então, eu vou ficar aqui fazendo e vocês fazem a decoração de vocês aí. Combinado? Um grande beijo para vocês, um Feliz Natal e um 2021 maravilhoso.